Bom dia a todos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos. Meu povo, estou passando aqui para alertar as pessoas. Estou passando aqui para dar mais uma palavra para as pessoas meditarem, para as pessoas pararem para pensar. Coisa que hoje o ser humano não sabe mais nem o que é isso. Parada para pensar. Uma parada para pensar, para se reabastecer, para se examinar, para se situar. É incrível como o ser humano vive hoje. Obstinado à desgraça, obstinado à miséria, obstinado a se autodestruir pela falta do conhecimento de Deus, pela falta de sabedoria, de entendimento, e com isso levam uma vida tão agitada, levam uma vida tão estressante, que não tem tempo para pensar, para analisar, não fazem aquela parada periódica, aquela parada em que a gente se autoexamina, coloca os pingos nos is, a gente para ver como é que está a nossa vida. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas hoje, elas não têm mais bom senso, elas não têm mais alegria, elas não param para pensar, elas não conhecem e nem querem tomar conhecimento de nada. E isso torna as pessoas vulneráveis, torna as pessoas fracas e ficam obstinados às derrotas, aos cataclismas da vida, aos problemas da vida, que avançam cada vez mais, que surgem cada vez mais através da inconsequência do homem, da falta de bom senso do homem. E tudo isso se deve à falta do conhecimento de Deus. Porque a pessoa que conhece a Deus, apesar de tudo, apesar do mundo estar do jeito que está, cheio de paradigmas, cheio de problemas, cheio de coisas ruins, mas ela descansa no Senhor. Ela para pensar porque ela é analítica, ela é esperta, ela tem um conhecimento de Deus, ela sabe o que quer, ela sabe para onde ir. Então, o ser humano hoje é vítima da sua própria inconsequência. O ser humano hoje é vítima dos seus próprios desatinos, dos seus próprios descasos, da sua própria desatenção, da sua própria falta de entendimento, de amor. Enfim, o próprio ser humano é que se condena a viver uma vida tão ruim. Mas isso, volto a dizer, porque não param mais, desculpe, não param mais para pensar, para se reabastecer, para olhar, analisar e ver o que está ocorrendo à sua volta, para tomar precauções, para tomar medidas preventivas. Então o ser humano, por não fazer isso, ele se desgraça cada vez mais. Ele vai além, se autodestruindo, se debatendo. E é por isso que nós vemos pessoas hoje tão revoltadas, tão estressadas, que não sabem mais dialogar, não sabem mais conversar, não sabem mais divergir, porque divergir é saudável, é normal. Nós temos o direito de discordar do que a gente quer discordar, mas isso fazendo saudavelmente, salutarmente, sem alteração. Então as pessoas hoje, elas não sabem mais dialogar e nem divergir, partem logo para briga, para ignorância, para discussão acalorada. Isso só gera o quê? Desentendimento. O desentendimento gera violência, e a violência gera morte.
Mas é incrível como as pessoas hoje não conseguem enxergar isso, não conseguem ver isso, justamente por conta que as pessoas não pensarem mais, não analisarem mais as suas vidas. Então, o mundo está aí. O mundo está aí com seu negativismo. O mundo está aí com tudo que não presta, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E as pessoas que não têm Deus, não têm conhecimento de Deus, como eu disse, elas não param para pensar nisso. E são arrastadas para a violência, para o descaso, para a banalização da vida. Então, meus amigos, prestem atenção. Eu estou falando isso para chamar a atenção de vocês, porque cada dia, cada hora, cada minuto que passa, esse mundo, ele está beirando a loucura. Hoje as pessoas vivem loucamente, não querem nem saber. Elas apenas querem extravasar a sua ira, a sua raiva. Querem descarregar no primeiro que encontram pela frente. É por isso que temos que ter cuidado para não discutir com ninguém, ter cuidado para não discordar de ninguém e levar a sua vida evitando esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. É por isso que as pessoas hoje elas estão se isolando umas das outras. O que é que nós presenciamos hoje? O cara conhece uma menina, seja adolescente ou seja adulto, mas as cabeças são vazias, os corações são vazios, então começam a namorar com uma garota e, quando a garota não quer mais, por conta de alguma coisa que houve, algum desconcerto, alguma palavra ou algum ato que atingiu, a pessoa quer se sair e vai acabar o namoro, a amizade ou o relacionamento, mas a outra parte não aceita. Por que ela não aceita? Porque ela acha que é dona daquela pessoa. E é por isso que nós estamos vendo as atrocidades chamadas feminicídio, né? Por conta de tudo isso, das pessoas não enxergarem um palmo diante do nariz. As pessoas buscam um relacionamento, não querem nem saber o que vai dar depois. Elas não procuram saber com quem está se relacionando, que tipo de caráter essa pessoa tem, qual é a vida que ela leva, o que ela fez no passado, quais são as suas atitudes, seus comportamentos. A pessoa, por não parar para pensar, ela não está nem aí. Mergulha de cabeça no relacionamento e depois se dá mal, porque às vezes perde até a própria vida, por conta de não parar para pensar, por conta de não analisar as circunstâncias. Então, é culpa do próprio homem. O homem, ele se autodestrói por si mesmo. Mas volto a dizer, tudo por conta da falta do conhecimento de Deus. Quem é que conhece Deus hoje? Uma minoria tão pequena que é como pingos d'água no oceano. Até mesmo pessoas que se dizem cristãs, que vivem dentro de quatro paredes, nas congregações, em ministérios, vivem no oba-oba, vivem no mover das emoções, achando que conhecem a Deus e não conhecem. As próprias lideranças que estão na frente dessas congregações, desses ministérios, também não conhecem a Deus. E não conhecendo a Deus, não sabe como apresentar a Deus às pessoas. É o que está acontecendo hoje, no meio do povo que se diz de Deus, no meio daqueles que se dizem cristãos. Porque está tudo misturado. Tudo misturado. Qual é a diferença que faz hoje de um cristão para um homem que não tem nada com Deus? Qual é a diferença? Nenhuma. Se vestem da mesma forma, pensam do mesmo jeito, falam do mesmo jeito e agem do mesmo jeito. Não há diferença. Agora, aqueles que conhecem a Deus, que amam a Deus, que o próprio Senhor diz, que o próprio Senhor Jesus nos adverte, que aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos, guarda as suas palavras. E fazendo isso, se isola do mundo
não se isola das pessoas da maneira brusca, mas elas são espertas, elas são pessoas ponderadas, pessoas, como se diz aí, passada na casca do alho, e são pessoas que não se misturam com o mundo. Elas sabem discernir o que é certo e o que é errado. Elas têm uma visão da vida de uma forma completa. Elas conhecem o reino espiritual e o reino material. Elas conhecem os dois lados da moeda. E com isso, sabem que existe um Deus que nos guarda, que nos livra, um Deus que nos abraça, um Deus que nos protege. Então, o mundo que jaz no maligno tem 1001 receitas de entretenimento, de forma geral. Quando eu falo de entretenimento, estou falando de um modo cultural do mundo, um modo geral cultural do mundo, que nos apresenta várias formas de atrativos, através da música, através de danças, através de teatros, através de cinemas, enfim. Mas as pessoas, elas são arrastadas por essa corrente para se distanciar cada vez mais de Deus. A culpa é delas, porque se elas conhecem a Deus, elas jamais serão enganadas. Jamais, quem conhece a Deus jamais será enganado, porque Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento, Deus dá discernimento, e as pessoas sabem o que querem. Elas servem apenas um só Deus. Elas adoram um só Deus, amam um só Deus e obedecem um só Deus. E o resto é resto. Não são arrastados pela corrente do mal que este mundo prolifera e usa contra o ser humano. Então pense nisso. Você que se diz cristão, pare para pensar. Se examine. Qual é a sua diferença como servo e serva de Deus? Qual é a diferença que você acha que você tem dos demais que não conhecem a Deus? Você é diferente? Examine-se a si mesmo. Você é diferente? Ou você é igual? Se você é igual, você está na mesma cadeira. A cadeira que um dia será sentenciada. A cadeira que um dia vai lhe levar para a destruição total. Porque naquele dia Deus vai dizer: afastai-vos de mim, maldito, que nem vos conheço. Enquanto que os fiéis, os que adoraram a Deus, os que conhecem a Deus e serviram a Ele, e o amaram em espírito e verdade, e foram obedientes até o fim, receberão o bem-vindo do Pai. Bem-vindos, benditos do meu Pai, para o que está preparado desde a fundação do mundo. Esta será a resposta dos que estão à sua direita. E naquele dia muitas pessoas se decepcionarão, muitas pessoas verão que escolheram viver da maneira errada, do lado errado, que foram enganadas por falsos profetas, que foram enganadas por falsos ministérios, falsas igrejas, que é o que nós vemos hoje. Hoje se abre igreja como se abre um boteco, um botequim, um supermercado, porque a visão não é salvar vidas. A visão é a pessoa se dar de bem, é ter isso como meio de vida para suprir suas necessidades. E ostentar é o que se vê hoje: pastores, pastoras, enfim, ministérios que vivem de ostentações, que só falam em oferta, que só falam em dízimo. O verdadeiro cristão, ele sabe que dizimar e ofertar é bíblico, é necessário e é vital. Não precisa o pastor exigir, não precisa o pastor pedir e nem obrigar, porque tudo que se faz para Deus se faz com amor, com entendimento e com coração. Deus não quer nada obrigado. Deus não quer nada do homem que não seja por amor e com amor. Pense nisso. Você que se diz cristão,
Cuidado, hein? Cuidado com os falsos ministérios, com as falsas igrejas e os falsos profetas, que só mexem com a emoção, que estão cheios de mensagens de autoajuda. O verdadeiro evangelho está sendo extinto, porque é uma estratégia do diabo desvirtuar a igreja do Senhor, desnortear a igreja do Senhor, esfriar as pessoas na fé e afastar as pessoas de Deus. Porque esses tais que nunca amaram a Deus, nunca serviram a Deus, apenas pensam que fazem isso, quando vêm os problemas, quando vem o dia mau, as circunstâncias, os dias ruins, elas desmoronam, se decepcionam, se escandalizam e vão embora. E o diabo é quem está ganhando nessa história. Por quê? Porque essa pessoa passa a ter um endurecimento de coração tão profundo que para ela voltar para o Senhor é muito difícil. Olhe que quando uma pessoa, seja homem, seja mulher, ela se afasta do Senhor, ela se desvia dos caminhos santos do Senhor, dos seus estatutos santos. Para essa pessoa voltar é difícil, porque o diabo endurece o seu coração de tal forma, coloca o escândalo, a decepção, a mágoa e o ressentimento no seu coração. E ela não consegue se libertar mais disso. Só Deus, só muita oração, só Deus na causa. Pensem nisso, viu? Pensem nisso, porque ao dizer isso eu digo já de imediato que isso não vem de mim. As palavras foram jogadas neste áudio por inspiração divina, por orientação do Espírito Santo, porque eu apenas sou um instrumento de Deus, como Deus tem os seus instrumentos nesta terra, e Ele usa quem Ele quer, na hora que quer, e quando bem quer, de acordo com a necessidade. E Deus está usando homens, mulheres, crianças, velhos, todas as idades, todos os meios de comunicação de massa. Deus está usando a sua palavra, usando verdadeiros homens e mulheres de Deus, pregando a sua palavra, fazendo o seu ídolo para que você não seja enganado, para que você não seja enrolado por falsos profetas, por falsas igrejas e falsos ministérios. Cuidado, hein? Está cheio, está lotado disso aí. Falsos ministérios, falsas igrejas e falsos profetas, falsas lideranças. Cuidado. Pense bem nisso e analise. Tudo isso, mas faça essa análise à luz da Bíblia, lendo a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, você vai ter a revelação divina. E você vai se situar e vai ver se você realmente é cristão ou não. Se você é diferente ou não. Se você ama a Deus ou não. Se você verdadeiramente, genuinamente é um filho e uma filha de Deus. Pensem nisso. Que Deus em Cristo os abençoe, nos livre e guarde de todo mal, que Deus supra todas as nossas necessidades e tenha misericórdia de nós. Fiquem com Deus, com a paz que excede todo entendimento, seja com todos.